Meu nome é Renata, emagreci 30 quilos e hoje a gente vai falar sobre emagrecimento. Bom, vamos lá. Para falar sobre emagrecimento, eu preciso falar como eu engordei. Na verdade, eu sempre fui uma criança gordinha e durante a infância, tudo bem ser gordinha. Eu sofri alguns bullying, alguns preconceitos, alguns comentários, mas até então tudo tranquilo. A coisa foi ficando mais complicada na adolescência, depois eu saí do ensino fundamental para ir pro ensino médio e foi aí que ficou complicado. Eu fui pro ensino médio, né? Eu estudava numa escola que ela era parcialmente integral. Ela, alguns dias da semana era integral. E nesses dias integrais eu comia muito mal. Então foi aí no meu ensino médio que eu cheguei no auge. Durante todo esse processo que eu fui ganhando peso, eu passei por várias crises de existência. Não estava feliz com o meu corpo, não estava feliz comigo. A autoestima nem existia, era baixa estima mesmo. E passando por tudo isso, eu fui deixando um clima assim muito tenso, um clima muito complicado. A minha mãe percebia, meu pai percebia que eu tava me tornando uma pessoa complicada, sabe? Cheia de crises. A minha mãe falou assim pra mim: "Olha, a partir de hoje, você não vai falar pra ninguém que você quer emagrecer. Você vai fazer o que tiver que ser feito e você vai emagrecer. Não fala para as pessoas, tudo que você come emagrece, acredita nisso. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa bonita e pouco importa se emagrecer, bem, se não emagrecer, tudo bem também. Vive." E outras coisas, né, que mãe fala pra gente com muita franqueza, muita sinceridade. A minha mãe falou isso pra mim e eu fiquei pensativa. Acho que foi uma das últimas crises de existência. E aí eu parei de falar para as pessoas. E nessa de parar de falar para as pessoas, eu tirei um peso de mim mesmo. Eu tirei um peso das minhas costas. Eu não falava pra ninguém e tirei esse compromisso. Eu sabia o que eu queria, eu sabia o que tinha que fazer, mas eu tirei esse peso, essa cobrança de mim, sabe? Eu só comecei a fazer e desapeguei. Desapeguei do resultado, desapeguei da ansiedade e comecei a fazer o que tinha que ser feito. Eu emagreci no período de uns 9 meses, um ano. Foi um período rápido? Não, mas foi super duradouro, porque olha só, já tem uns 4 anos que eu passei por esse emagrecimento e eu nunca mais engordei. De vez em quando tinha uma variação de 1, 2 quilos, 3, 4, mas tranquilo, eu nunca mais cheguei naquele nível que eu já estive lá no meu ensino médio. E então eu comecei a fazer academia, eu comecei a me alimentar melhor. Como eu já tinha passado por vários profissionais, eu sabia o que tinha que ser feito. E eu só comecei a fazer o que tinha que ser feito. Na época, ainda era aquela questão de comer de 3 em 3 horas, tudo mais. Deu certo pra mim, emagreceu grosso, que foi esses 30 quilos. Então, a dica que eu te dou é o seguinte: faça o que tiver que ser feito sem se apegar tanto ao resultado, porque o resultado vai vir, mas parece que quando você fica, ai, eu preciso, eu tenho, e aquela pressão, isso faz as coisas atrasar. Um resultado que agora para você tem 1, 2 meses, você vai ter em 4, 5, sei lá. Então, desapega do resultado. Foi isso que eu fiz no meu emagrecimento e teve outras coisas também. Falar sobre emagrecimento tem muitas coisas que fica meio clichê, mas é importante a gente falar até para poder motivar as pessoas. Aquela questão de tomar mais água, comer mais verdura, comer mais proteína do que carboidrato. Isso é tudo coisas clichês, mas talvez você não saiba que é importante. Tomar mais água ajuda a emagrecer. Comer mais proteína, carne, ovos, também é legal, também ajuda a emagrecer. Isso todo mundo sabe.
Mas uma coisa que eu fiz diferente, na verdade uma não, algumas coisas que eu fiz diferente foram muito importantes para mim. Uma dessas coisas foi acreditar. Depois do chacoalhão da minha mãe, eu falei, eu consigo emagrecer, eu sou capaz. E aí eu comecei a acreditar em mim. E aí, eu não sei se vocês conhecem sobre lei da atração. Junto nesse tempo, as coisas começam a dar tudo muito certo, sabe? As coisas começam a se encaixar. Tem alguns momentos que tudo dá errado, né? Mas na maioria das vezes, quando você muda seu pensamento, muda seu jeito de ver as coisas começam a se encaixar, começam a dar certo. E eu comecei a estudar, a ver sobre lei da atração, sobre pensamento positivo. E aí uma das coisas que foge do comum que eu fiz foi anotar em vários papelzinhos, post-it, foi anotar nos papelzinhos e pregar por vários lugares da casa. O peso que eu queria pesar, que na época era 68 quilos. Eu coloquei na geladeira, coloquei no banheiro, coloquei no armário, coloquei na televisão, coloquei no meu quarto, coloquei em vários lugares. Então, todo lugar que eu via 68, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E aí, essa foi uma das coisas que eu fiz. Uma outra coisa que também tem a ver com positividade, lei da atração, foi fazer uma lista de afirmações positivas. Eu sou magra, eu sou bonita, eu sou capaz, eu consigo, eu sou maravilhosa, eu sou filha de Deus. E eu ficava afirmando essas coisas. Sempre que eu lembrava, de manhã, de tarde, à noite, sempre que eu lembrava, eu afirmava essas coisas. Eu fazia na nota do celular e ficava afirmando essas coisas. E aí, nesse mesmo tempo, porque tudo vai se encaixando, eu encontrei o meu esposo, que na época era uma pessoa que eu apaixonei. E ele era muito atleta, inclusive tinha até a intenção de ser fisiculturista e tudo mais. E as coisas foram se encaixando, né? Eu poderia, se minha cabeça tivesse toda errada, eu poderia arrumar um namorado que gostasse de hambúrguer. Mas não, eu namorei com um cara que fazia dieta direitinho, de hora em hora, tomava suplementação e tudo mais. E isso também me ajudou bastante. Mas eu não tô dizendo que você precisa de alguém para alimentar bem e tal. Eu tô dizendo que você precisa acreditar em você. Porque quando você começa a acreditar em você, as coisas começam a se encaixar, as coisas começam a dar certo. Então, o meu processo de emagrecimento foi assim. Eu sempre fui uma criança gordinha. Na minha adolescência, na minha juventude, eu passei por várias crises, que foi o auge do meu peso, onde eu cheguei um peso extremo. E a minha mãe me deu esse chacoalhão. Eu comecei a fazer o que tinha que ser feito e acreditar em mim. Então, se você achou que ia chegar aqui e eu ia falar sobre dieta da lua, dieta do limão, eu já fiz essas outras coisas tudo, mas não deu certo. Eu tô aqui pra falar, acredita em você. Acredita em você que as coisas começam a se encaixar, começam a dar certo. Seja 1, 2 quilos, 3, 4, o tanto que você quiser emagrecer. E isso não funciona só para o emagrecimento, isso funciona para a vida, porque eu comecei a usar isso para outras coisas da minha vida e deu super certo. Para me passar no vestibular, começar a faculdade. Hoje eu tenho uma empresa de alimentação saudável e tudo foi se encaixando por causa daqui, ó, da minha mente, das minhas crenças. Então, é necessário comer bem, é necessário tomar muita água, é super importante fazer atividade física, mas mais importante do que isso tudo é mudar a sua mentalidade e acreditar em você. Então, acredita em você, faz uma listinha de coisas positivas. Talvez no primeiro momento pareça loucura, você não acredita, mas vai dar certo. Tipo aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. No começo pode parecer que não dá certo, que é mentira, mas você vai ver que dá super certo. Uma hora seu subconsciente
começa a acreditar nisso. E aí, já era. Você vai conseguir emagrecer naturalmente, sem pressão, sabe? Tira a pressão. Você tem que emagrecer, se você quiser. Porque se você estiver gordinho e estiver bem, tudo bem. Eu não me sentia bem gordinha. E hoje eu me sinto muito melhor. Não porque eu me encaixo na sociedade e tudo mais. Não fazia parte da minha realidade. Não era uma coisa que combinava comigo. Então, mas isso serve em várias áreas da vida. E é isso que eu tinha pra dizer, sabe? O meu emagrecimento ele aconteceu desse jeito. Aconteceu num período mais longo do que as outras pessoas. Foram 9, mais ou menos um ano para emagrecer 30 quilos. Mas tem 4 anos que eu mantenho. Então, pra mim, isso foi maravilhoso. Me transformou uma pessoa totalmente diferente. E eu tô aqui realmente, não pra te passar a receita, mas pra te incentivar a acreditar em você. Porque você é capaz. E isso pode ser útil pra você no momento, porque eu precisei da minha mãe me dar um chacoalhão e falar: você é capaz. Para de falar pras pessoas, sabe? Porque as pessoas vão até agora o seu resultado. Você fala: ai, fulano, quero emagrecer. Ai, ciclano, quero emagrecer. Não, fala pra você mesmo: eu quero, eu preciso, eu vou. Eu consigo, eu sou capaz. Então, eu, eu agradeço muito você ter assistido até aqui. Eu vou deixar embaixo as minhas redes sociais, dá uma conferida lá. E deixe seu like, compartilha. Muito obrigada pela sua companhia.